Record of Ragnarok foi uma obra lançada no meio desse ano de 2021, produzida pela nossa querida Netflix, que está investindo pesado em conteúdo de anime para a plataforma. O anime começa com um grande encontro de todos os deuses existentes, onde esse encontro acontece a cada 1000 anos para decidir o destino da humanidade. E nessa reunião em questão fica decidido que a humanidade será totalmente extinta. Mas, para a sorte da humanidade, a Valquíria Brunhilde intervém e aponta uma regrinha escrita no livro dos deuses, a Lei do Ragnarok. Essa lei determina que a humanidade pode conseguir mais 1 milênio de existência caso ganhe um torneio envolvendo deuses e humanos. As regras do Ragnarok são simples. Os deuses escolhem 13 representantes e as valquírias são responsáveis por selecionar os 13 seres humanos famosos de qualquer época. Os combates são sempre 1 a 1 e o time que conquistar 7 vitórias primeiro vence. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês todos os 13 humanos que irão lutar no Ragnarok. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho também para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com um amigo, que isso ajuda demais o canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Lu Bu. Lu Bu é o herói mais poderoso de toda a China e é considerado como o homem mais forte desde o início da história da humanidade. Igualmente a Thor, Lu Bu é uma pessoa que passa boa parte da sua vida em uma grande tristeza por não sentir a emoção de viver em sua vida, chegando à extrema depressão e aparentando até querer morrer por tédio em sua vida. Sua caminhada começou quando criança, aniquilando qualquer coisa que estivesse pela sua frente e que tentasse confrontá-la. E com isso, várias pessoas começaram a segui-lo e admirar ele como um ídolo, e com isso conseguindo o seu exército. Lu Bu é um homem extremamente calmo e quer apenas seguir o seu rumo e encontrar algo que consiga lhe empolgar. É extremamente impiedoso quando a questão é matar, sempre matando seu oponente sem se importar com nada. Considerado o herói e guerreiro mais poderoso da China, Lu Bu deixa para trás até mesmo outros personagens mitológicos chineses, como Gu Yu e Dong Zhuo, que reconheceram sua destreza. Gu Yu também afirmou que a força brutal de Lu Bu por si só era suficiente para torná-la a pessoa mais poderosa dos 3 reinos. Lu Bu também conseguiu lutar em igualdade de condições com o mais forte guerreiro do norte, o deus da vanguarda Thor. Adão. Adão foi o pai da humanidade, o primeiro e original homem criado à imagem e semelhança de um deus. Ele é o homem no arquivo número 0001 e foi referido como a esperança da humanidade. Adão é mostrado ser um homem extremamente bonito, possuindo um corpo magro e musculoso, cabelo loiro platinado e um par de olhos azuis penetrantes. Sua beleza é tanto que todas as mulheres presentes na partida, sejam elas humanas ou deusas, o acharam universalmente um homem incrivelmente atraente e fofo. Sua principal fonte de poder vem de seus olhos do Senhor. Como um homem projetado para ser uma cópia de um deus, Adão foi adotado com a habilidade de emular perfeitamente qualquer movimento que visse, independentemente de sua velocidade e poder. Essa habilidade era tão forte que Adão foi considerado e proclamado por Brunhilde como seu trunfo contra os deuses. Após a ativação, os olhos do Senhor permitiram a Adão ver através das técnicas de seus oponentes, mesmo que fossem de Deus. Ao ver através das técnicas de seus oponentes, isso não apenas fortalece Adão os meios para se esquivar de seus ataques, mas também copiá-los perfeitamente e até mesmo devolvê-los de volta para eles. Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro foi um espadachim no período feudal conhecido como o maior perdedor da história no mangá, não tendo realmente vencido algum combate direto e perdido muitos. Sasaki Kojiro é representado como um andarilho que busca a perfeição de sua esgrima, perdendo para um oponente ou desistindo rápido da batalha e retirando-se para estudar o método de combate de seus inimigos por um tempo, para aderir assim o seu próprio estilo, repetindo esse processo por muitos anos até o fatídico dia em que duelou contra Miyamoto Musashi, no qual ele perdeu e ganhou o título de maior perdedor da história. Sasaki Kojiro é invocado como um dos representantes da humanidade no Ragnarok para batalhar contra o deus Poseidon.
no qual ele tem sua primeira vitória reconhecida contra algum oponente. Kojiro, em combate, é capaz de analisar o método de lutar de um oponente através de seu fluxo de respiração, piscada de olhos e pode a partir disso produzir imagens mentais do oponente e treinar contra ele mentalmente, se tornando assim capaz de na prática derrotá-lo, pois todo o método de seu adversário já foi analisado a partir disso, somado a ele reter as mais diversas experiências que já teve em combate enquanto vivo. Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, é o representante da humanidade na quarta rodada do Ragnarok, enfrentando o poderoso Hércules. O Estripador, ou simplesmente Jack, é um infame assassino em série vindo da Grã-Bretanha no final do século XIX. Ele é um mestre assassino e combatente que prefere vencer por meio de táticas geniais ao invés de poder puro, e isso é o que veremos na segunda temporada de Record of Ragnarok. Na batalha, Jack está disposto a usar todos os meios necessários para abater sua presa. Com sua mente distorcida e criativa, ele pode de forma simples criar um plano de ação para matar seus alvos de maneira sádica e eficiente. Então, a segunda temporada promete ser incrível com esse embate entre Jack e Hércules. Souji Okita. Souji Okita é o capitão da primeira divisão do Shinsengumi, um grupo militar japonês que resistiu durante a restauração Meiji. Famoso por ser um dos melhores espadachins de Shinsengumi, ele também é um dos representantes da humanidade para lutar no Ragnarok. Embora muito seja desconhecido os poderes e habilidades de Okita, sendo escolhido como um dos representantes para participar do Ragnarok, pode-se sentir que ele é alguém forte. Okita também é o capitão da primeira unidade de Shingenzo, para a qual ele pode intuir que ele é alguém hábil no uso de espadas. E também se sabe que Okita é um usuário do estilo Tennen Hishin-ryu. Tanto seu design quanto sua personalidade são retirados do mangá Shiruran Shinemitsu Reikin, uma série publicada na revista de Record of Ragnarok, além de ter sido escrita por Shinya Umemura, um dos escritores de Record of Ragnarok. Grigori Rasputin. Grigori Rasputin foi um místico russo e autoproclamado homem santo que se aproximou da família de César Nicolau II e tornou-se uma figura politicamente influente no final do período imperial. Não temos ainda muito conteúdo sobre ele no mangá, ainda não foi mostrado muitas coisas sobre ele e não dá para ter base sobre quais serão suas habilidades, nem qual será o seu poder que ele vai utilizar. No momento, apenas essas informações é a que a gente tem sobre ele. Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico sérvio, mais conhecido por suas contribuições ao projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade. Pouco se sabe sobre ele em Record of Ragnarok, mas a participação deste humano aparentemente será uma das mais eletrizantes. Raiden Teimeemon. Raiden Teimeemon, nascido em Tarokoshiseki, é o representante da humanidade na quinta rodada do Ragnarok, indo contra Shiva. Ele tem os músculos mais fortes da história da humanidade e foi um famoso lutador de sumo japonês, considerado o melhor de todos os tempos. Apesar de sua idade jovem, Raiden tinha uma força extraordinária que teve de ser suprimida para que ele sobrevivesse, mas mesmo com sua força limitada, ele conseguiu inserir seu nome na história como o maior lutador de sumo que já existiu. Leônidas. Popularmente conhecido graças ao filme 300, Leônidas foi rei e general de Esparta de 491 a.C. até a data de sua morte, 480 a.C., quando ela ocorreu durante a Batalha de Termópilas. Suas habilidades ainda são desconhecidas, mas pode presumir que ele é muito poderoso, pois ele foi escolhido para ser um dos participantes do torneio. Michel de Nostredame. Michel de Nostredame, geralmente latinizado como Nostradamus, foi um astrólogo, médico e vidente francês de renome, mais conhecido por seu livro Les Prophètes, uma coleção de 942 quadras poéticas supostamente prevendo eventos futuros. Nostradamus tem uma personalidade boba, caprichosa, animada, mas descontraída. Ele gosta de pregar peças e fazer coisas, como vestir roupas de Brunilda e dizer a Gol que os deuses vão vencer, pelo simples fato de irritar os outros.
Ele também é altamente inquisitivo ao ponto da obsessão, conforme mostrado quando ele escolheu destruir a Bifrost para aprender quais seriam os efeitos desse ataque. Como um homem que quase destruiu a Bifrost e o único em toda a humanidade a ser lançado para Helheim, Michel Nostradamus é considerado por Brunilda como seu cartão coringa contra os deuses. De acordo com Brunilda, Nostradamus é forte o suficiente para matar os guardas e escapar de Helheim a qualquer momento. Qin Shi Huang. O maior imperador chinês da história, Qin Shi Huang foi o fundador da dinastia Qin e o primeiro imperador a unificar a China. Seu nome verdadeiro é Ying Zheng. Qin Shi, também conhecido como Shi Huangdi, significa literalmente primeiro imperador de Qin. Este humano está pronto para lutar em uma futura partida de Record of Ragnarok. Enquanto suas habilidades ainda não foram mostradas, pode-se presumir que ele é muito poderoso, pois foi escolhido para participar do torneio como um dos representantes da humanidade. Simo Häyhä. Simo Häyhä, apelidado de A Morte Branca, é um atirador finlandês. Ele é acreditado por matar mais de 500 homens durante a Guerra de Inverno, que durou menos de 100 dias. E assim como os outros personagens, não foi mostrado ainda muitas coisas sobre eles, mas podemos presumir que ele está pronto para lutar em uma futura partida do Record of Ragnarok. Sakata Kintoki, ou Kintaro. Por fim temos Kintaro, um herói do folclore japonês. Menino dotado de uma força prodigiosa, crê-se que ele foi criado por uma feiticeira no Monte Ashigara. Pronto, esses serão os 3 humanos que irão lutar do lado da humanidade em Record of Ragnarok. Alguns personagens não têm muito conteúdo sobre eles, pois eles não foram mostrados por total ainda na obra. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Comenta aqui também qual desses humanos que você quer ver lutando no anime. E é isso, obrigado por assistir e ficar até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!